Olá, meu nome é Gustavo Guimarães da Silva, sou graduando em odontologia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Vou compartilhar com vocês sobre o tema a teleodontologia como uma estratégia de biossegurança frente à pandemia do Covid-19, sob a orientação da professora doutora Lilian City Sarmento. Também realizaram o trabalho Ana Paula Ferreira, Manuela Lopes, Natália Sobrinho, Rafaela Nagibo e Raíssa Torres. Declaro não apresentar conflitos de interesse relacionados à minha apresentação. Bom, perante a atual crise sanitária provocada pelo novo coronavírus, os cirurgiões dentistas responsáveis pela saúde bucal, por estar em contato direto com a saliva e fluidos corporais, principal via de contágio do vírus, e pelo uso de instrumentos rotatórios que geram aerosóis, redobraram os cuidados de proteção individual na rotina de trabalho, a fim de minimizar o risco de contágio do vírus. Como alternativa, aliada à tecnologia, alguns cirurgiões dentistas utilizam a teleodontologia, uma ferramenta ramo da telesaúde que permite o exercício da odontologia por meios digitais, auxiliando na prevenção e promoção de saúde. A teleodontologia pode ser assistida de duas formas, síncrona e assíncrona. Síncrona, que seria ao vivo, por videoconferência ou chat, e assíncrona, por meio de mensagens offline, permitindo, portanto, a teleassistência e o telemonitoramento por meios digitais e, dessa forma, a retomada dos cuidados em saúde bucal neste contexto pandêmico. O objetivo dessa revisão integrativa é abordar a utilização da teleodontologia como estratégia de biossegurança para o enfrentamento da Covid-19. Metodologia: uma revisão de literatura utilizando as plataformas Cielo, PubMed e Lilacs, com os descritores odontologia, Covid-19, biossegurança e teleodontologia. Os critérios de inclusão foram estudos do ano de 2020, idioma inglês, português ou espanhol. Ao todo foram encontrados 32 artigos. Aplicamos o critério de exclusão, que era excluir aqueles que não continham atendimento ao telefone. Restaram 8 artigos que atendiam os critérios. E a pergunta norteadora do nosso estudo foi: como usar a teleodontologia como uma medida de biossegurança para o enfrentamento do novo coronavírus? Resultados. O primeiro estudo apresenta que a teleodontologia é a primeira linha de atendimentos em casos excepcionais, por conta dos atendimentos presenciais estarem restritos à urgência e emergência, foi-se sugerida o uso da odontologia por meios digitais para consultas virtuais, lembrando sempre de armazenar as informações do paciente. Segundo, apresenta a teleodontologia, que pode ser utilizada para triagem, determinando quais são os atendimentos de urgência e quais são os eletivos, por meio de fotos, vídeos, conferências, tudo para monitorar os pacientes. Terceiro, a teleodontologia é usada para mitigar os contágios da rotina odontológica na atenção primária, utilizada em casos simples para a criação de fila virtual, pré-triagem para priorizar os grupos de risco, para monitorar os pacientes. Quarto estudo, a teleodontologia permite o acompanhamento de pacientes com câncer de boca, melhorando a qualidade de vida. Constantes check-ups eram feitos através de consultas teleodontológicas, a fim de não interromper os acompanhamentos e trazer, bem-estar aos pacientes em tratamento oncológico. Quinto estudo, a teleodontologia apresenta-se como medida que diminui o risco de desenvolvimento do coronavírus na prática odontológica. Então, foi utilizada a aplicação de um questionário via telefone para identificar possíveis casos de contaminação e aí não ter o atendimento dessas pessoas. O sexto estudo, o teleatendimento é uma das opções para diminuir a exposição do profissional e do paciente, Sabemos que o uso de instrumentos rotatórios, aerosóis são um fator de contaminação, e aí utiliza o teleatendimento para diminuir a exposição do profissional e do paciente no consultório. O sétimo estudo, recomendações relacionadas à triagem, mencionando as realizadas por telefone, justamente para diminuir o risco de contaminação. E no oitavo estudo, a teleodontologia sendo usada para a triagem dos pacientes. Os pacientes passam por uma triagem antes do atendimento presencial na clínica. Bom, apesar de tudo isso, a teleodontologia apresenta algumas desvantagens, como, por exemplo, nem todos os pacientes têm acesso a smartphones, pacientes, principalmente da zona rural, podem ter problemas com o sinal de internet, além de que nem todas as pessoas se sentem à vontade para passarem suas informações.
No Brasil, vale a pena ressaltar a Resolução 226/2020 do Conselho Federal de Odontologia, onde está vedado o exercício da odontologia por meios digitais para fins de consulta, diagnóstico, prescrição, elaboração de plano de tratamento. A teleorientação está autorizada enquanto perdurar esse estado de emergência em saúde pública, né? Então, o cirurgião dentista aplica um questionário pré-clínico para avaliar qual vai ser o melhor momento do atendimento presencial. Conclusão. A teleodontologia mostrou-se uma importante ferramenta de biossegurança no combate à pandemia do Covid-19, pois reduz o contato presencial entre paciente e equipe de saúde bucal, permitindo que acompanhamentos essenciais não sejam interrompidos. A teleassistência e o telemonitoramento já permite uma retomada dos cuidados em saúde bucal, mas se faz necessário que se revise essa resolução do CFO para implementação de procedimentos, como, por exemplo, consulta e prescrições, para aumentar a atuação do cirurgião dentista. Por fim, vale lembrar que as informações dos pacientes devem ser guardadas como se fosse no monitoramento presencial, ou seja, tudo registrado em prontuário. Aqui está o meu contato, agradeço a atenção e espaço concedido para explorarmos desse tema. Muito obrigado. Referências do nosso estudo.